Som. Oi. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais uma escola dominical, nessa manhã antecedida, como agora é usual, a um culto matinal, onde nós nos preparamos não só para estarmos na presença de Deus durante todo esse período consagrado ao Senhor, mas também nós temos a oportunidade, já pela manhã, de podermos juntos celebrarmos ao nosso Deus, adorarmos, buscarmos a sua presença, fazer aquilo que nós deveríamos fazer dioturnamente, começar o dia estando na presença do Senhor. Eu gostaria de convidar você, nesse primeiro momento, a uma palavra de oração, onde você está. Busquemos assim a face do nosso Deus, permitamos nos desligar de todas as tensões e preocupações do mundo externo para nos dedicarmos exclusivamente a esse momento. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, em Tua casa, e a alegria do nosso coração reside no fato de nós conhecermos a Ti, do Senhor nos propiciar momentos assim, onde, diante de todas as agitações, preocupações, tensões deste mundo, nós podemos parar, refrigerar o nosso coração, com a confiança plena de que o Senhor está presente nesse lugar, de que o Senhor, através da mediação de Cristo, o Senhor nos aceita, nos recebe diante do Teu trono de graça, e nós, ó Deus, podemos com a Tua graça contar, de modo que o socorro que vem do Senhor pode nos alcançar. E nós queremos, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, estarmos juntos, reunidos, na casa de oração, no momento do culto, no momento para a adoração, estarmos unidos e juntos no mesmo espírito, no mesmo coração, na mesma disposição, para que o Senhor seja honrado, glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, a Tua graça, e que nós sejamos enchidos, revitalizados, ó Deus, pela alegria que existe no Espírito de pertencermos somente e exclusivamente ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nós te pedimos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor nessa manhã com o hino Vaso de Bênçãos. Os irmãos podem abrir aí nos seus hinários ou ficar de pé e cantarmos juntos a partir da visualização que o Amarildo vai propiciar para a gente ali. Hino 221, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao Teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas
perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é-me espero uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nessa manhã, nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos, seguindo a proposta de preparação para a igreja, para a eleição de oficiais, compartilhar o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Repito, 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Fechando o verso 13, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançaram para si mesmos, justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Mais uma vez. Senhor Deus, ativa a memória para que nós nos lembremos da instrução das Escrituras e que o nosso viver, o nosso proceder, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, todas estas realidades, todos os nossos sentidos possam ser, ó Deus, pelo Teu Santo e Bendito Espírito, conduzidos à Tua vontade,
Nós precisamos, ó Deus, caminhar no centro da Tua vontade. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é necessário que nós entendamos, a nível de introdução, de que a igreja que nós fazemos parte, a igreja de Cristo, tem um cabeça, um líder. E esse líder não é outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Já diz o termo, igreja de Cristo. E sendo igreja de Cristo, o próprio Senhor Jesus, na condução da sua igreja, levantou os líderes, estabeleceu apóstolos. Consequentemente, a partir dos apóstolos, nós vamos observar a constituição de presbíteros. Consequentemente, a partir dos apóstolos, nós vamos observar também a constituição dos diáconos. E embora o texto de Atos capítulo 6 não mencione a palavra diácono, mas Atos capítulo 6 nós olhamos e reputamos como sendo o início do ofício do diaconato. Porque em Atos capítulo 6, corroborando com Atos capítulo 4, que fala sobre a realidade da igreja, das necessidades que haviam no meio dela, e com a multiplicação dos discípulos e a murmuração das viúvas helênicas, a solução encontrada para lidar com aquela situação, a eleição daqueles homens, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, o investir de autoridade a partir dos diáconos que oram, impõem as mãos e oficializam o serviço daquelas pessoas. Dentre estes, nós vamos ver o destaque da qualificação desses diáconos na vida do mártir Estevão. Nós podemos observar que a partir de então, o ofício do diaconato, ele ganha uma posição, ele ganha um lugar e ele assume uma posição que é de destaque dentro da igreja cristã. Nós não podemos conceber uma igreja genuinamente cristã, que tem como cabeça Jesus Cristo, que não valoriza, que não reconhece e que não dispõe do serviço do diaconato. Não é um ofício menor, não é um ofício de segunda ordem. É um ofício de tão grande relevância quanto o ofício do presbiterato. Possuem abordagens distintas, possuem ênfases distintas, mas no final das contas, partem do mesmo Senhor, Cristo. E nesse sentido, o texto que nós vamos estudar aqui rapidamente nessa manhã nos ajuda a entender que para o exercício do diaconato é necessário que alguns requisitos estejam sendo considerados. O texto começa no verso 8, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8, dizendo que semelhantemente, ou seja, da mesma forma, da mesma monta, da mesma qualificação que recebeu antes o presbiterato, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário o quê? É necessário que sejam respeitáveis. Que necessariamente significa isso? Que são pessoas que são reconhecidas dentro e também fora da igreja como pessoas de boa índole, de boa conduta, pessoas que obtêm o respeito da comunidade que ela pertence, mas pessoas que fora da comunidade também são vistas como pessoas respeitáveis. Ou seja, essas pessoas possuem uma conduta alcançada em Cristo, que tanto dentro como fora da igreja as pessoas olham para essas pessoas e dizem assim, olha, verdadeiramente é alguém digno de respeito. Então, o diácono não é alguém que se tornará respeitável a partir do momento em que essa pessoa é empossada e colocada dentro do ofício. Nada disso.
Inclusive, essa ideia de que a gente elege as pessoas para que elas possam se emendar na vida cristã, isso não é bíblica. Não é bíblico essa ideia. É uma falácia e é perigosa. Porque às vezes nós estamos elegendo pessoas que não têm qualificação nenhuma e que afetarão o testemunho do oficialato da igreja porque elas não são pessoas respeitáveis. Então tomemos o cuidado em relação a isso. O diácono é alguém respeitável. E alguém respeitável de uma só palavra. O que é que necessariamente Paulo está querendo dizer aqui? O que é alguém de uma só palavra? É alguém que tem palavra de rei, que não volta atrás? Não é isso que o texto está querendo mostrar. A ideia de uma pessoa de só palavra, meus irmãos, é aquela pessoa que diz uma coisa e faz exatamente aquilo que ela diz. Não é uma pessoa que diz uma coisa, passa um tempo, ela começa então a fazer aquilo diametralmente oposto àquilo que ela disse. É aquele sim, sim e não, não. O diácono é alguém de uma só palavra. Pode ser confiado nele, porque o que ele diz corresponde àquilo que ele faz. Mas ainda, não só respeitável, pelos de dentro e pelos de fora, não só de uma só palavra, mas também não inclinada a muito vinho. O que Paulo está dizendo aqui é que não necessariamente que o diácono precisa tomar vinho. Mas se ele chegar a tomar vinho, que ele seja moderado na utilização do vinho. E aqui nós precisamos abrir uma discussão, por conta da nossa realidade atual, por conta dos que são adictos. Como que funcionaria uma situação dessa com os adictos? A recomendação que nós faríamos aos adictos é que não mexa no vinho. Porque se você não se controla, se você não sabe fazer o uso moderado, é melhor que você não use. Mas, por outro lado, também a igreja não pode se tornar uma igreja legalista de achar que o fato de um oficial tomar o seu vinho com moderação, ele é desqualificado. Pelo contrário, Paulo diz que a qualificação daquele que exerce o oficialato é que tome o seu vinho moderadamente. Então, esse traço cultural que nós temos, dentro do contexto brasileiro, de que o fato do álcool ser algo taxado como sendo algo totalmente nocivo, é algo que precisa ser revisto. Por exemplo, eu estava conversando ontem com um missionário que vai falar conosco aqui hoje à noite, que estava no Chile, o reverendo Ronaldo Dourado, e ele comentando como que no Chile a característica cultural é uma característica totalmente distinta da nossa. Porque lá a utilização do vinho, por exemplo, e vocês vão conhecer nos mercados os vinhos chilenos, não é algo taxado como sendo algo nocivo, como sendo algo pernicioso. Por quê? Porque dentro da cultura a utilização desse elemento é uma utilização como nós fazemos de qualquer tipo de alimento. Então, guardadas as proporções e respeitando a característica cultural de cada contexto, diríamos que, à luz das Escrituras, a recomendação é que este use moderadamente o vinho. Então, o diácono é alguém que é respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. E aqui a gente precisa entender melhor algumas expressões da Bíblia, porque senão a gente começa a patinar em alguns conceitos. Primeiro, na realidade, quando se fala de que não cobiçoso, dá-se a entender de alguém que é avarento, de alguém que ama demais o dinheiro. Mas não é simplesmente alguém que ama o dinheiro, mas é alguém que ama o dinheiro de tal sorte que é capaz de usar de expedientes fraudulentos para obter lucro, a exemplo de Judas, que era o tesoureiro da companhia dos apóstolos. Vocês vão se lembrar de Judas, que repreende o Senhor Jesus naquela ocasião em que aquela mulher quebra aquele vaso de alabastros para poder ungir Jesus. Ele diz: não, Senhor, mas se nós tivéssemos guardado esse vaso e ajudar os pobres.
Vocês acham que Judas estava preocupado com os pobres? Judas estava preocupado com a bolsa. Judas estava preocupado com o lucro, porque ele se apropriava dos lucros. E nesse sentido, meus irmãos, o diácono deve ser alguém que não é cobiçoso, de sorte que use de artifícios para obter lucro. Porque a assistência social, desde aquela época, já era algo que, se não fosse colocado na mão das pessoas certas, poderia ser um grande problema para a igreja. Por quê? Porque as pessoas tendo necessidade, outros irmãos que tinham condições, posses, vendiam inclusive parte do seu patrimônio que não estava em uso e colocava aos pés dos apóstolos para atender aqueles que tinham essas necessidades. E aí, quando a multidão dos discípulos cresce, quando as viúvas helênicas protestam e quando os apóstolos encontram a solução de permanecer no ministério da palavra e da oração e eleger homens para que pudessem servir às mesas, o que nós encontramos dentro desse cenário aí é uma solução sábia, pertinente, mas que precisaria ser implementada com estes critérios. Porque senão esses que foram colocados para servir à mesa, se fossem esses desqualificados, esses poderiam gerar fraude no contexto da igreja. E isso denegriria o testemunho da igreja, porque no meio da igreja a posição deveria ser uma posição consagrada, santa, que louvava e glorificava o nome de Deus. Então o diácono, ele precisa destas qualificações, ele precisa desses requisitos para exercer bem o seu ministério. Mas o texto segue dizendo, conservando o mistério da fé, com consciência limpa, ou seja, alguém que de fato exerce o seu papel e que tem consciência do seu papel, da gravidade da sua função, da integridade do seu caráter, e que quando ele desenvolve esse serviço na igreja, ele está diante de Deus com a consciência tranquila, dizendo o seguinte: olha, eu tenho feito o meu melhor. Eu tenho servido a Cristo com o meu melhor. É por isso que o verso 10, se você observar bem aí, de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 10, vai dizer: também sejam estes, primeiramente, experimentados. E, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aqui pode gerar a ideia assim: então, pastor, a gente deve eleger os diáconos, deixar um tempo eles no experimento, para depois ordenar. Não é bem isso. É o contrário. O texto está dizendo o seguinte: que esses homens que têm essas qualificações precisam antes evidenciar pela sua vida, pela maneira como eles vivem, que eles são homens de fato com as qualificações que o texto falou anteriormente, entende? No lugar de você eleger para observar se ele tem as qualificações para depois ordenar, você deveria antes observar aquelas qualificações para que assim atestasse que ele era alguém de fato dotado daquelas características, com aquelas diretrizes, e a partir de então você coloca essa pessoa no ofício. Ele exerce o diaconato. Vocês estão entendendo como é que funciona? Estudo, irmãos, para dizer o seguinte para vocês: Igreja Presbiteriana de Araras, não votem e não elejam oficiais para que eles sejam, ao longo do processo, transformados, que eles não serão. Oficialato não é o lugar para a transformação da vida de ninguém. Oficialato é um lugar para homens experimentados, que possuam as características necessárias, os valores, os princípios e a vivência necessária para exercer uma posição tão importante dentro do quadro da igreja. Porque, meus irmãos, se uma liderança não está coesa, se uma liderança não está bem firmada, bem estruturada, isso trava a vida da igreja. Não tem como funcionar. Ainda mais num sistema presbiteriano, que é um sistema onde as decisões são tomadas conciliarmente. Não é o pastor que determina o que vai acontecer na igreja.
É o conselho que vai governar a igreja, tanto no sentido administrativo como espiritual. Não é a junta diaconal que vai ser, que tem plena capacidade de resolver todas as demandas que vão surgindo dentro do contexto. Mas são homens que, investidos naquela função, dentro de um funcionamento, dentro de uma normativa de funcionamento, que juntamente tomarão as decisões e a trabalharão e servirão para atender as necessidades da igreja. Não se faz isso sozinho. Agora você pensa numa equipe de trabalho, onde parte dessa equipe não tem os mesmos valores, não tem o mesmo princípio, não tem a mesma visão de trabalho, não está preocupado com as mesmas coisas. Não funciona. É uma junta de bois. Não sei se vocês se lembram dessa expressão junta de bois. Um boi precisa estar ombreado com outro de igual porte. Se você bota um boi grande do lado de um boi pequeno, o que é que vai acontecer? O pequeno vai matar o grande. Porque o peso vai ficar sobre o grande. Precisa trabalhar junto. E quais são os parâmetros, os aparelhos que precisam estar? Todas estas qualificações, todos esses requisitos. Mas aí nós chegamos nesse texto, no ponto de tensão, verso 11. Alguns vão dizer, olha pastor, está vendo aí? Sempre que eu os confiei que havia o oficialato feminino, o diaconato das mulheres. Porque o texto, no verso 11, vai dizer, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, e fiéis em tudo. Aí alguém diz assim, pronto, olha aí, tá vendo? Estava falando dos diáconos e agora fala das mulheres. Presta atenção, calma aí, tenha pressa, não tenha pressa não, viu? Fique sossegado aí. Veja só, o que o texto está fazendo referência é um contexto extremamente comum naquela realidade, onde mulheres, sim, mulheres, eram auxiliares dos diáconos. Vocês estão pensando que a sociedade auxiliadora feminina começou agora? Não. Detalhe também importante, nem todas as mulheres da igreja cumpriam esse papel. Detalhe importante também, não significa dizer que essas mulheres eram as esposas dos diáconos. Feito essas considerações iniciais, lembremos, qual é de fato a função dessas mulheres? Essas mulheres precisariam também, no exercício do auxílio ao trabalho de misericórdia e compaixão da igreja, juntamente com os diáconos, serem qualificadas também. Veja que a ênfase do texto está na qualificação para o serviço, que é um serviço nobre. Paulo vai dizer, mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Veja que é o mesmo adereço dos diáconos. Respeitáveis, mulheres de boa índole, que possam ser respeitadas pelos de fora e pelos de dentro. Mas o que mais? Não maldizentes. Mulheres que vivem falando mal da vida dos outros. Mulheres que têm a língua solta. Não estou dizendo aqui que as mulheres não devam usar toda a sua capacidade linguística. E é natural que isso aconteça, porque as mulheres foram dotadas a mulher é mais comunicativa em todos os sentidos. Mas o que Paulo está dizendo não é que a mulher fale menos. Paulo está dizendo a mulher usar a língua de forma maldizente. É diferente. Temperantes, ou seja, equilibradas. Mulheres que conseguem lidar com as suas situações de uma maneira equilibrada, de uma maneira temperada, de uma maneira que não há arroubos. E a gente sabe que isso é uma tarefa muito complicada para uma mulher, irmãos. Ser temperante. Consideremos o fato de que as mulheres têm as suas variantes de humor, de temperamento, É uma loucura, assim, só a mulher mesmo, é um dom. Deus deu essa graça. Né? Eu percebo nitidamente que eu sou homem. Mulher é uma graça especial da parte de Deus. Tem que lidar durante todos os meses com as suas variantes hormonais, com os problemas se o clima muda, afeta o organismo feminino.
Tamanha é a sensibilidade que a mulher tem, a percepção que a mulher tem em relação a essas coisas. Mas Paulo diz que essas mulheres que vão ser auxiliares dos diáconos, no serviço de compaixão da igreja, precisam ser mulheres temperadas. Temperadas. Mulheres que conseguem, apesar de todas as dificuldades e lutas que elas enfrentam, elas serem capazes de ter uma vida emocional, uma vida relacional equilibrada. E por fim, fiéis em tudo. Uma postura de fidelidade, de compromisso com aquilo que elas realizam. Então, desmistificando qualquer tipo de predisposição para o diaconato feminino, o verso 11 fala sobre as auxiliares femininas que haviam na igreja. Mas fechando o texto, o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa. O traço familiar do diaconato é visto e evidenciado aqui nesse texto. Marido de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e a própria casa. Um pai de família exemplar, efetivo na sua casa. Essa ideia de, pastor, vou mandar para a igreja para ser diácono para ver se aprende a ser um bom marido. Não faça isso pela misericórdia de Deus. Você vai atrapalhar a vida da igreja. Se não é bom marido em casa, não vai ser bom na igreja de forma nenhuma. O requisito é anterior. Primeiro, governe bem seus filhos e a própria casa, para depois ser eleito diácono, para exercer a função de diácono. E aí Paulo fecha o texto aqui, esse bloco pelo menos, com uma recompensa. A recompensa de quê? Pois os que desempenharem bem o diaconato, falando sobre o ofício dos homens, diaconato, alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Olha, irmãos, vocês que foram encontrados com essa qualificação no exercício do serviço de compaixão na igreja, no cuidado com o órfão, com a viúva, com o carente, com todos os mecanismos que vocês podem dispor para fazer isso. Vocês recebem gloriosa recompensa. Vocês recebem uma nobre posição diante da igreja. Vocês desenvolvem uma grande confiança, uma fé centrada em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, esses que desenvolvem o diaconato com excelência, esses são claramente vistos como sendo pessoas piedosas. Pessoas que alcançaram, da parte de Deus, a graça de servir bem. E pessoas que são dotadas de uma fé genuína e consistente em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu diria para vocês o seguinte, olha, a igreja precisa aprender, mais do que nunca, a função diaconal. A igreja precisa ser serva. A igreja precisa aprender a servir. E os diáconos que nós elegermos precisam ser nossos modelos de serviço. Servir com amor, servir com compaixão, servir com dedicação, vendo a necessidade uns dos outros, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, usando todos os dispositivos e ferramentas que nós precisamos, para que não haja pessoas entre nós carecendo de cuidados e de atenção. O diácono, ele não só leva o pão, não só leva a cesta básica, não só leva o alimento. O diácono leva a mensagem do Evangelho de Cristo. É o amor tomando forma em ação, atitude. E uma igreja que não trabalha diaconalmente, ela está negando a fé que ela abraçou no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus que diz, o pobre sempre terei convosco. É o Senhor Jesus que nos dá a parábola do bom samaritano. É o Senhor Jesus que se compadece das multidões. É o Senhor Jesus que quando os discípulos dizem assim, Senhor, o que nós vamos fazer? Libera esse povo, Senhor, para ele comprar alimento. E Jesus, alimentai vós mesmos. Mas o que é que a gente diz? Então tem 3 pães e 2 peixinhos e traz lá. Consagra, parte, distribui, todos comem abundantemente. E isso não só uma vez. O Senhor Jesus comissiona a igreja
para ser uma igreja que expressa o seu amor por atitudes. Vocês pensem que não, mas olha só, irmãos, a igreja, e eu quero fechar com esse conceito, a igreja do Senhor Jesus, foi Ele que instituiu os seus líderes, e é o Senhor Jesus também que capacita e que abre portas para que a igreja exerça o seu oficialato de uma maneira abundante e eficiente. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma manhã abençoada na presença do Senhor. Meus irmãos, nós estamos indo para as nossas classes. Os irmãos se lembrem, né? Nós não temos o retorno aqui. À noite, nós estaremos juntos, mais uma vez, no culto à noite, com a presença do reverendo Ronaldo Adriano Roque Dourado. Ele era missionário no Chile, plantador da Igreja Rede, e está agora passando aqui por nós, indo rumo à Nova Zelândia, um novo projeto de plantação de igreja agora na Nova Zelândia, ali próximo à Austrália. Tá bom? Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo, conhecer a esposa e os filhos que vieram nessa ocasião. A mais velha, a Bianca, a Lara e o Ronaldinho, tá? É o caçula. Então, tá a escadinha aí, ó. Fabiana, o nome da esposa, Bianca, o nome da mais velha, Lara, a do meio, é isso? E Ronaldinho, o caçula. Deus abençoe os irmãos, uma boa aula para todos. Som. Tá. Marildo, oi. Irmãos, nós vamos só trocar aqui o sistema, tá? Hoje, como eu estou disponível aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida nos minutos que o professor vai dar para poder tirar as dúvidas, vocês podem chamar que eu levo o microfone para vocês, tá bom? Bom dia, igreja. Graça e paz. Vamos ficar um pouco sem máscara aqui, porque estamos bem longe, né, dos irmãos. Hoje nós vamos estudar a última lição do trimestre. Lição 13. A terra prometida não é aqui. Como estamos numa escola dominical, numa escola sempre os alunos fazem perguntas e o professor também faz pergunta para os alunos, para ver como está indo o aproveitamento deles. Quem estudou ou leu essa lição durante a semana? Levanta a mão.
Quem estudou a maioria das lições desde a primeira? A lição 13 é um compêndio, um resumo geral das outras 12. E culmina com a volta de Jacó, o reencontro dele com seu filho José no Egito. Fazendo um resumo, como eu sempre digo, da cosmovisão que a Bíblia nos dá sobre a história da redenção, nós vemos que nosso Deus é um Deus que faz o que Ele fez desde o início com o homem, com os descendentes do primeiro homem. O que Deus faz com os homens? Pode responder aí. Desde o início. Começa com A. Isso. Nosso Deus é um Deus de alianças. Você já pensou que o nosso Deus é um Deus que quer se casar? Já ouviu essa frase antes? O nosso Deus é um Deus que quer se casar. Aliança não representa, não, o símbolo do casamento? Deus quer se casar com o ser humano, no sentido de fazer uma aliança com Ele, no sentido de ter compromisso com Ele. Quando duas pessoas se casam, não fazem um compromisso? Compromisso de fidelidade, compromisso de fidelidade. O nosso Deus é um Deus que quer ter um compromisso conosco, com o ser humano. Ele estabeleceu esse compromisso com o primeiro homem, com Adão. Ele criou o homem, pôs no jardim, criou a mulher, falou: sede fecundos. Aqui a palavra aliança na Bíblia, no hebraico, berit, ainda não foi usada. Ela só foi usada lá em Noé. Mas quando ele diz sede fecundos, enchei a terra, e disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, todas as árvores vocês podem comer. Ele estava fazendo uma aliança, um compromisso. Vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa. Se assim fizerem, tudo correrá bem. Já era uma aliança com o homem. Nossos primeiros pais quebraram essa aliança. Adão quebrou a aliança quando pecou. Mas como nosso Deus é um Deus de alianças, logo após o pecado, Ele reforçou a aliança, dizendo já que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente que causou a quebra da aliança. Logo mais para frente, a gente vê que novamente Ele fez uma aliança com Noé, um compromisso com Noé, de não mais destruir a terra através das águas. O homem novamente se rebela, quebra a aliança. Deus procura fazer uma aliança, se casar novamente com o homem, procurando Abraão. Deus achou Abraão. A gente nota que os homens nunca acharam a Deus, sempre é Deus quem achava. Deus achou Noé, Deus viu que Deus achou Abraão e quis fazer um compromisso com ele, uma nova aliança. Depois de Abraão, teve Isaac, teve Jacó. Deus sempre foi cumprindo a sua aliança. Ele prometeu descendência a Abraão, cumpriu essa promessa. Veio a descendência de Abraão, depois de Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, que formariam as 12 tribos de Israel. Deus faz novamente uma aliança com Jacó, renova a aliança com Jacó. Quando Jacó estava
fugindo do seu irmão Esaú. Embora os participantes da aliança, que foram os homens, sempre falhassem, como Jacó falhou, teve que ludibriar seu irmão, teve que enganar o irmão para pegar a primogenitura. Deus sempre corria atrás de fazer alianças, mesmo seus filhos tendo falhado. E agora na lição número 13, que tem por título A Terra Prometida Não É Aqui. Primeiro eu gostaria de saber se alguém que acompanhou as lições gostaria de fazer alguma, mas é para fazer mesmo, intervenção, alguma dúvida que ficou entre as lições que nós tivemos, ou ajudar em alguma coisa a todos aqui que estão ouvindo. Qualquer coisa que os irmãos acharam assim, isso aqui me chamou atenção nas lições do trimestre, mas não ficou bem claro. Se a gente for deixar para o fim, depois o que a gente falou aqui, vai ficar esquecido lá no fim. Então vamos começar já, vendo se tem alguma coisa que podemos acrescentar aqui na lição. Quem quiser falar, pode... Qual das lições até hoje chamou mais a sua atenção? Se é que tem alguma que chamou muita atenção. Maria Luísa. Bom dia, irmãos. Essa revista, quando eu recebi ela, eu pensei, de novo Gênesis, né? Mais uma vez Gênesis, parece que a gente... Mas realmente essa revista trabalha muito bem. E a que mais me chamou a atenção foi a anterior, a 12, né? Que fala sobre as duas, a penúltima e antepenúltima, que fala sobre José. É incrível que a gente, desde criança, né, escuta a história de José, mas essa visão que a revista trouxe dessa vez, falou muito sobre a família, né? Não focou só em José, mas focou na família dele, no pai dele. E isso trouxe muito ensinamento para a minha vida, e eu acredito que para todos os irmãos. E vale a pena a gente se dedicar mais no conteúdo dessa revista, até paciente também. E acredito que na lição número 12, mostra para nós que o nosso Deus é um Deus realmente que nos ama. É impressionante o amor que Deus tem por nós. É um amor que realmente não existe no mundo, né? Esse amor, esse Pai, né, que perdoa, que ama, que aceita de volta, que permite o sofrimento, porque às vezes a gente acha que aceitar Jesus é não viver mais em sofrimento, né? Muitas pessoas e muitas, a gente até falou sobre outras denominações, quando as pessoas vão para elas, a primeira coisa parece que ela é livre de sofrimento, ela vai ter só vitórias na vida dela, bênçãos e alegrias. E eu sempre tive comigo que a nossa vida aqui na terra não vai ser fácil. Não tem por que ser fácil. Jesus passou por muitas lutas. Quem sou eu para não passar? Só que o mais importante de tudo isso é a paz que Cristo dá em meio à luta. É impressionante como o cristão verdadeiro tem paz no meio da luta, no meio da guerra. E é impressionante, outra coisa que eu aprendi muito foi com a oração, né? Às vezes eu mesmo confesso aqui diante dos irmãos que não fui uma pessoa de oração intercessora por filho, por marido, sempre orando geral. Eu aprendi muito que a oração é importantíssima. Porque Deus, Ele deseja isso de mim. Não é para mim. Não é para Deus que eu faço assim,
né? Eu estou orando, porque não, é para o meu aprendizado, para a minha vida em crescimento com Deus, é mudança de vida, oração e obediência. Isso foi o que eu aprendi e eu acho que todos nós aprendemos também. O que a Maria Luísa falou é muito importante, porque Deus fez o primeiro homem à sua própria imagem. A fim do quê? Por que Deus fez o homem à sua imagem? Para ter comunhão com Ele. Embora você possa até dar ordens, sinais para o seu cachorro, para o seu gato, você não tem comunhão com o cachorro nem com o gato. Você tem comunhão com quem é a sua própria imagem, seu semelhante. Deus nos fez assim. Nos fez a sua imagem para ter comunhão conosco. Esse seria um requisito básico para ter comunhão. Estar na imagem de Deus. Que é o que nós somos, a imagem de Deus. Mas o pecado entrou com a transgressão do mandamento de Deus e a comunhão foi cortada. O homem perdeu sua comunhão com Deus porque escolheu conhecimento. Lembra da árvore do conhecimento, do bem e do mal? Escolheu conhecimento. O que esse conhecimento até hoje traz? O que a filosofia traz? Quanto mais conhecimento filosófico o homem tem, mais ele quer se afastar de Deus. Já reparou? Vê como a palavra conhecimento aí é... A gente fala, comeu da árvore do conhecimento do bem. O que é esse conhecimento? Ele ia conhecer o quê? Muitas coisas já conhecia. Ele conhecia todos os animais, tinha dado nome para todos eles. É conhecimento. É um tipo de conhecimento que não agrada a Deus. Esse conhecimento do mal. Se o homem não tivesse quebrado a aliança, ele só conheceria o bem. Só conheceria aquilo que Deus quer que ele conheça. O homem foi além, quis conhecer coisas que não vêm de Deus. E a terra prometida não é aqui, na lição de hoje. A narrativa de Gênesis encontrou um desfecho digno de uma grande saga, diz a introdução da lição. Epifanias, reencontros, encontros e profecias. Alguém gostaria de falar, que leu a lição, aonde ocorre a epifania? Alguém pesquisou lá no dicionário, o que será isso? Isso. A palavra epifania significa inspiração, revelação, pode ser por sonhos. Mas o que aconteceu aqui na lição de hoje foi quando Jacó, com receio de ir para o Egito, teve visões da noite e Deus revelou a ele que ele podia ir tranquilamente para o Egito, que lá eles aumentariam muito em número e Deus faria dele uma grande nação. Lá eles se multiplicariam muito e a nação seria formada lá no Egito. Então, através de uma epifania, de uma inspiração, de sonhos da noite, Deus falou com Jacó. O reencontros aqui. Quem Jacó reencontrou? Depois de muito tempo? Reencontrou o seu filho José. Quem mais ele encontrou? Além de reencontrar com José. Quando ele veio para o Egito, quem ele encontrou? Deus encontrou o faraó. A Bíblia registra o encontro de Jacó com o faraó. E vemos que nesse encontro com o faraó, o homem mais poderoso da época, Jacó não o reverenciou, não se humilhou. O que Jacó fez com o faraó? A Marisol disse que Jacó abençoou o faraó.
Na aliança que Deus fez com Abraão, Deus disse um imperativo ali: sê tu uma bênção. Não é que Abraão seria perfeito, não erraria em nada, mas ele seria bênção. E o imperativo de Deus não falha. Ele não falou, você vai ser uma bênção se você quiser. Você vai ser uma bênção. Ser é um imperativo. Ele foi bênção ou não foi? Teve o filho, teve a sua geração, em Isaac, depois em Jacó. Já estamos aqui. Já estamos aqui no Egito, com todos os descendentes de Abraão, que ali no Egito vão se multiplicar muito mais, vão formar a nação de Israel, mesmo em terra estranha. Cada um desses eventos, que é a epifania, o reencontro, encontros, e depois profecias. Essas profecias aqui nós vamos ver mais adiante, que foi quando Jacó faz uma profecia sobre cada um dos seus filhos, como eles serão no futuro, como serão os herdeiros dele. Ele profetiza sobre Rúben, que é o primogênito, profetiza sobre Judá, sobre todos os filhos. Antes de morrer, ele vai falando como que vai ser cada descendência dos 12 filhos. A migração de Jacó e seus filhos para o Egito não foi uma casualidade. Essa migração atendia ao propósito de Deus na formação da nação de Israel e foi predita a Abraão. Por meio de todos os movimentos na história, o Senhor deu forma ao povo que deveria ser uma bênção para todas as nações da terra. Em que sentido Israel seria bênção ou foi bênção para todas as nações da terra? Só através de José aqui, que é um herdeiro de Abraão, ele já foi usado para matar a fome da terra inteira. Que é uma bênção menor do que a maior. Mas pensa bem, alguém com a sua sagaz, inteligência, promoveu tudo aquilo que nós conhecemos, que foi estocar alimento, quando a terra dava alimento de sobra, nos 7 anos, das vacas gordas. Estocou alimento, não só para o Egito, mas toda a terra da época. Todos afluíam ao Egito para comprar comida. Nós vemos que chegou uma hora aqui, que a turma não tinha mais dinheiro para comprar comida, porque 7 anos não é pouca coisa, né? A gente ficou 3 meses aqui sem chuva, já vemos o problema de crise hídrica que causou. Imagina 6 meses, aumenta para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não tinha mantimento para mais ninguém. Quando o pessoal não podia mais comprar, o pessoal do Egito mesmo. Nós vemos aqui durante a lição, o que José fez? Vocês não podem mais comprar? Tragam seu gado e troca por comida. Daí acabou o gado, o pessoal continuava precisando de comida, o que ele falou? Se vocês quiserem vender sua casa, venda para o faraó. Eu troco a troco de comida. Olha como que a sabedoria de José foi aumentando, né, o poder do Egito na época. Tudo isso debaixo do controle de Deus. Por que Deus deixou que o Egito ficasse tão forte nessa época? Para quê? Para que o povo de Israel necessitasse de ficar ali, como vai acontecer, quando todos os irmãos vêm. Para que a nação de Israel, que cresceria no Egito, fosse forjada debaixo de uma coisa que a Maria Luísa falou, do sofrimento. É através do sofrimento que se cria uma grande nação.
Mas existia a promessa de que, depois de passado certo tempo, eles voltariam à terra original deles, que era Canaã. No caminho para o Egito, certo? Jacó e seus filhos fizeram uma parada em Berseba. É um lugar intimamente ligado à história de Abraão e Isaque. Foi em Berseba que o próprio Jacó iniciou a sua fuga de Esaú e a sua peregrinação. Nesse lugar, em Berseba, cheio de histórias, Jacó ratificou sua devoção ao Senhor oferecendo um sacrifício. Para um comentarista aqui, Waltke, esse sacrifício de Jacó funcionou para estabelecer comunhão entre Deus e o adorador, mas também para reivindicar a terra como propriedade de Yahvé e possessão de Jacó e sua descendência como direito pactual. Ali em Berseba, Deus falou com Jacó em meio a visões, a epifania. Num discurso pactual, o Senhor lhe assegurou a manutenção da aliança feita com Abraão e Isaque. Também abençoou a ida de Jacó para o Egito, ratificando as promessas pactuais com o patriarca e seus descendentes, descrevendo por fim a morte de Jacó. Os versos seguintes descrevem as posses de Jacó e a sua genealogia. O objetivo disso era demonstrar a bênção de Deus sobre Jacó, cumprindo em sua vida as promessas pactuais. A linguagem pactual serviu para assegurar que Deus estava soberanamente conduzindo todas as coisas. O Senhor reafirmou para seu parceiro pactual a sua bênção, como forma de encorajá-lo em meio a todos os desafios que teria pela frente. Isso está reescrito em Hebreus 6, de 16 a 20. Depois da epifania, da revelação a Jacó, tem o reencontro com José. Jacó reencontrou seu filho José. O foco central na história de José continua a ser Jacó. Contudo, é necessário entender o papel de José nesse encontro, no qual ele prefigurou o Messias. Primeiro, porque exerceu o papel real, agindo como um redentor, protetor e provedor físico, social, moral e espiritual, salvando Israel da fome e da morte. Segundo, dramatizou a ressurreição do Messias. Aquele que esteve morto e reviveu e agora governa e cuida do seu povo. E por fim, José exerceu o papel messiânico ao direcionar o povo para a terra de Gósen. Nós vimos que quando José disse para o faraó que os irmãos dele estavam vindo, e seu pai também, o faraó gostava tanto de José que falou: escolhe a melhor terra e pode assentar seus irmãos lá. E por que ele escolheu a terra de Gósen? Porque os irmãos dele eram criadores de gado, pastores. Os egípcios não se davam muito com pastores. Então falou: fica ali naquela terra que é boa para os seus irmãos, que eles já sabem fazer, põe eles ainda por chefe dos outros criadores de gado que tem lá. E assim eles prosperaram na terra de Gósen como criadores de gado. Ele os guiou para um lugar onde permaneceriam protegidos das tendências sociais, tentações imorais, idolatrias materializantes do Egito. Eles poderiam prosperar e tornar-se um povo numeroso, e ainda exercer uma importante e decisiva influência no país, no mundo. Aí temos Jacó aqui perante o faraó. Jacó também se encontrou com o faraó. Olha o encontro aqui. Primeiramente, ele foi representado por 5 dos seus filhos. Esses compreenderam sua condição de peregrinos, dependentes da misericórdia do faraó. O próprio monarca orientou José que escolhesse dentre seus irmãos aqueles que fossem capazes a fim de cuidar de suas possessões. Ao lado de José
que consolidou o poder de Faraó no Egito, num cenário adverso, agora estariam seus irmãos, ajudando a cuidar das riquezas do rei. O segundo momento é o encontro pessoal de Jacó com Faraó, como dissemos aqui. O velho patriarca não se colocou como servo, mas assumiu sua posição de autoridade pactual e abençoou o monarca. O Faraó é condescendente, contudo, depende de Jacó para o abençoar. Jacó, precário e completamente dependente da boa vontade do Faraó, é o honorável benfeitor da bênção divina. O Faraó já tinha experiência de que ele foi abençoado pelo filho de Jacó, que é José, através da interpretação dos sonhos, da previsão do que iria acontecer, da fome que viria sobre o Egito. Então, na mente do Faraó, ele já sabia, bom, se o filho é assim, o pai deve ter uma bênção muito maior. Por isso ele aceitou a bênção de Jacó e viu isso como uma coisa muito importante. Vemos aqui a semente da mulher e a semente da serpente frente a frente. A despeito do conflito entre elas, a semente da mulher assume seu papel como representante do Senhor, abençoando e preservando a humanidade, como demonstração da graça e da justiça de Deus. É o povo de Deus sendo sal e luz. Aqui nós vemos até aqui que as alianças que Deus fez com o homem sempre foram sustentadas por uma coisa que vem da parte de Deus. As alianças de Deus sempre foram sustentadas pela sua graça. A graça de Deus impede de que os erros humanos sejam mais importantes do que a aliança que ele fez. O que é? A graça de Deus envolve a sua fidelidade, a sua benignidade, a sua bondade, as suas eternas misericórdias. Tudo isso faz parte da graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus. Quem era o primogênito, o primeiro filho de Jacó? Alguém lembra quem é o primeiro filho de Jacó, o mais velho? Rúben. Mas aqui no Egito, a primogenitura não foi passada para Rúben. Quem sabe por quê? Sem ser o Billy, que eu tenho certeza que ele sabe. Olha lá atrás, pastor. Por que Rúben não herdou a primogenitura? Vamos, um detalhe aqui. A irmã ali. Porque ele deitou com a concubina do pai. Exatamente. Jacó tinha várias concubinas depois da morte de Raquel, né, que era a mãe de José. E Rúben se deitou com ela, não foi só por atração sexual nem nada, foi porque ele queria ser maior do que os outros, ele queria impor status ali na família. Com isso ele desonrou a Jacó, perdeu a primogenitura. Porque um dos mandamentos de Deus é honrar pai e irmão, aí ele não honrou o seu pai. Então Jacó passa a primogenitura para José. Só que não na pessoa de José, dos filhos de José. José teve 2 filhos no Egito. Quem sabe o nome dos 2 filhos de José? Efraim e Manassés. Efraim e Manassés entram até lá no futuro na distribuição das terras do Egito. Porque Efraim e Manassés foram adotados por Jacó. Jacó até fala para José, quem leu a lição e viu.
Eles serão como se fossem meus filhos. Entrarão na bênção pactual como meus filhos. Porque nós conhecemos o nosso Deus como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia não fala em Abraão, Isaac e José. Embora José fosse tão importante como lemos aqui. Né? Então, como José honrou o seu pai muito mais do que os outros, inclusive salvando-os todos da miséria, da morte, da fome, certo? Ele foi honrado pelo pai, que adotou os filhos dele no pacto. A bênção de Jacó aos seus filhos. No segundo momento, Jacó abençoou seus filhos. A bênção foi construída numa linguagem poética, possuindo um caráter profético e de implicações teológicas. Essa bênção se referia à organização das tribos, e não propriamente às figuras históricas de seus patriarcas. Portanto, ela estabeleceu as bases do funcionamento da nação de Israel como reino sacerdotal de Yahvé. O foco dessa bênção é dirigido a Judá, que é descrito em termos reais, lá em Gênesis 49, de 8 a 12. A primogenitura pertencia aos filhos de José, porém, o papel real pertenceria a Judá e sua descendência. Por que Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá? Assim, Judá foi descrito como objeto da gratidão das demais tribos, pois subjugaria seus inimigos, destacando seu poder, valor e preeminência. Caberia a Judá pronunciar, inscrever e executar o decreto necessário para ser o que traz o cetro de poder, autoridade e julgamento, além da sua prosperidade a despeito das lutas. Contudo, há uma cláusula nessa bênção que precisa ser compreendida. Ela diz assim no verso 10, até que venha Siló. Essa é uma cláusula de difícil tradução. Novamente aqui os comentaristas Grognen e Altke concordam que Siló se referia ao Messias, aquele a quem pertence o direito e o poder para governar. Isso designava Judá como o ancestral específico e precursor do rei prometido, aquele que é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Sabemos que Davi vem da tribo de Judá. E de Davi nasceria o Cristo. Aí em Gênesis 49 aqui, nós já vemos a morte de Jacó. O primeiro tópico relacionado à morte de Jacó e ao sepultamento, aqui Jacó expressa a sua morte com as seguintes palavras: eu me reúno ao meu povo. Jacó falando. Essa expressão implica a existência continuada dos espíritos dos mortos em outro reino. Portanto, o velho patriarca expressou sua fé na vida após a morte, na esperança de reencontrar os seus no reino celestial. Jacó determinou que fosse sepultado no túmulo de sua família, lá em Canaã. Calvino, fazendo um comentário, diz que tal determinação não possuía nada de supersticioso, mas era um modo de reivindicar a terra que lhe foi prometida em vida, sendo um símbolo da promessa de Deus para as futuras gerações. A intenção era mostrar aos israelitas que sua morada final era Canaã, e não o Egito. E assim foi feito após sua morte. O luto por Jacó durou 70 dias, período usual de luto pela morte do faraó. Isso conferiu a Jacó a dignidade de um rei. O segundo tópico aqui está relacionado às palavras finais de José. Há dois momentos que precisam ser vistos em separado.
No primeiro momento, vemos José se dirigindo a seus irmãos que temiam alguma retaliação por parte dele. Só lembrando que José foi vendido pelos irmãos para ser escravo no Egito. Ele ficou bastante tempo lá, vários anos sofrendo como escravo. Os irmãos tinham medo que uma hora ou outra José resolvesse se vingar disso. Principalmente depois, enquanto Jacó estava vivo, talvez eles não tinham tanto medo. Tinham um pouco, mas quando Jacó faleceu, eles ficaram com mais medo ainda. As palavras de José são emblemáticas. Vós, se dirigindo aos irmãos, na verdade intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vocês viram, que se conserve muita gente em vida. A má intenção dos irmãos de José foi usada por Deus para cumprir o propósito por ele determinado. Assim, José reflete uma confiança na providência de Deus, compreendendo que ele detém o governo de todo mundo e que nada é feito a não ser por sua vontade e autoridade. Quando José deu ordens quanto à sua morte, ele demonstrou a mesma esperança que seu pai. A fé no Deus da aliança motivou o coração de José, que creu que o seu corpo repousaria na terra da promessa. Novamente é enfatizado que o Egito não seria o lar de Israel. A terra prometida seria seu descanso, pois o Senhor assim havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo José tendo morrido e sendo sepultado no Egito, a gente vai ver mais para frente, depois quando o povo de Israel, através de Moisés, deixa o Egito, eles levam as cinzas de José para a terra prometida. Uma conclusão: o período patriarcal chegou ao fim. Período aqui de Abraão, Isaque e Jacó. As tribos de Israel cresceram e se fortaleceram, mesmo sob o domínio egípcio. Até aqui Deus fazia pactos, alianças, com uma pessoa que ele achava. Deus achou Noé, Deus achou Abraão, Deus achou Jacó. Agora, com o povo se formando aqui em grande número, formando uma nação no Egito, Deus vai fazer uma aliança agora com o povo. Aqui depois da história de José. Eles vão passar 400 anos aqui no Egito, formando a nação de Israel. Depois disso, Moisés os levarão todos de volta à terra prometida. Aí Deus vai tratar com esse povo como um todo. Os planos de Deus não podem ser frustrados, nem pela fome, nem pela escravidão. Por essa razão, a esperança do retorno a Canaã é tão enfatizada no bloco conclusivo do livro de Gênesis. É um lembrete para o povo da aliança. O Egito não é o fim. Do jeito que o Egito não era o fim para toda a descendência de Israel, nós também sabemos Araras não é o fim para nós. Ou o Brasil, ou o planeta inteiro, não é o nosso fim. Assim como Deus cultivou durante 400 anos, 4 séculos, a esperança no coração dos filhos de Israel, que ali não era a terra deles, isso também significa que para todos nós, os eleitos de Deus, o nosso lar não é aqui. Do modo como o povo de Israel foi peregrino no Egito, peregrino na terra, depois foram dispersos na Babilônia, em países estrangeiros. Tudo isso é para que a gente aprenda que o nosso lar não é aqui. Nós temos um lar no céu prometido
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também é para nós, o mundo como conhecemos, não é o fim. Nossa esperança vai além desta terra. Nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, como diz 2 Pedro 3,13. Até lá viveremos como peregrinos, aguardando a nova Jerusalém, desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor, como dizem Filipenses 2,12, 1 Pedro 1:13-23. E representando o Senhor e o seu reino como elementos de preservação da sociedade. Será que temos depositado a nossa confiança nesse Deus? Marisol quer falar, pastor. Irmãos, na verdade, no nosso mundo que nós vivemos hoje, o problema todo é o imediatismo, né? Deus, ele agia, mas a gente pode ver ao longo da história que quando uma promessa era feita, ela ia se cumprir depois de 40, 50, 100 anos. E a gente hoje acha que Deus está a nosso serviço e não nós a serviço dele, né? Então, aqui na lição número 10, que é Surpresas da Maravilhosa Graça, nos deixa 2 lições. Deus sempre responde às orações feitas em consonância à sua vontade, mas nem sempre é quando queremos e como esperamos. E a outra lição também, nessa mesma lição que é a 10, fala que Deus demonstra a sua graça quando prova a nossa fé, ensinando-nos a confiar nele e perseverar em seus caminhos. E somos aperfeiçoados segundo a imagem de Cristo. Isto é sempre motivo de toda alegria, porque é assim que Deus trata os que Ele ama, né? E escolheu para serem seus filhos. Obrigado. Nós vemos aí em tudo isso, agora o Renan vai falar. Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. Sempre o melhor. Quando nós achamos que tal acontecimento aconteceu para o mal, não é isso que Deus está fazendo, é para o bem. Porque no final, Deus vai mostrar a todo mundo que Ele é o maior, que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele é amor, principalmente amor, e nunca nós vamos morrer. Nós vamos viver eternamente com Ele. É isso que Deus quer de nós. Obrigado, irmão. Alguém mais quer comentar? Quanto mais gente comentar, melhor. A Malu disse que no começo, porque nós somos cristãos, não passaríamos por dificuldade, igual muitas denominações pregam, né? Aí o irmão Newman disse que é Deus que nos escolhe, e não nós escolhemos Deus. E Deus escolheu José. E não é porque Deus escolheu José que ele não passaria por dificuldade. Ele foi vendido por quem mais ele amava, seus irmãos, foi preso, passou dificuldades, mas desde o início, Deus já tinha feito essa aliança. Porque foi necessário passar por tudo isso, depois pelo sonho, pela interpretação do sonho que fez com que mostrasse a dificuldade que o povo ia passar durante 7 anos. Aí vem a aliança, né? Porque Deus teria que fazer aquela terra fértil para produzir alimento, ser estocada e alimentar aquele povo durante todo aquele tempo. E 7 anos é muito tempo. Por mais que eles tinham seu jeito de estocar alimento, de tornar aquele alimento ali bom para consumo,
7 anos é muito tempo e muitos alimentos são perecíveis. Ali mostra a aliança e o que Deus fez ali para conservar aquele alimento durante todo esse tempo, para alimentar, para matar a fome daquele povo durante todo esse tempo. Aí mostra toda a aliança que Deus fez com aquele povo. Obrigado. Alguém mais quer falar? Tem tempo. Ezequiel. Quanto à aliança que você disse, eu acho que chama muita atenção. A gente tem muita ênfase no sofrimento, na fome que o povo passou, né? Só que a gente se esqueceu que José caiu no Egito, que era uma terra que tinha muitos deuses, que as pessoas adoravam muitos deuses. E com essa aliança que ele tinha feito com Deus, né? Ou Deus tinha feito com ele, ele nunca deixou isso se esmurecer. Ele estava dentro de um país, de uma terra estranha totalmente para ele, com povos que adoravam diversos deuses naquela época, muitos deuses, mas mesmo assim ele nunca deixou de confiar e acreditar em Deus, né? E ele, de maneira alguma, né, usou isso de subterfúgio para deixar de crer em Deus e crer em outros deuses. E a gente que vê isso é usado até nos nossos dias de hoje, né? As pessoas ainda sabem que temos Deus, que é o único, que é o nosso Salvador, e muitas outras, ainda até hoje, pessoas usam outras coisas e até outros deuses ou até outras pessoas, né, para se colocar no lugar de Deus. Isso é feito até nos dias de hoje, se a gente analisar e olhar o contexto. A gente foca muito no sofrimento, porque José passou, mas ele caiu num lugar totalmente diferente do costume de onde ele vivia, daquilo que o povo dele acreditava, né? Até mesmo a gente vê nos contextos de se deitar com outras mulheres, que era normal no Egito você ter esse tipo de relacionamento até mesmo antes, mas aquilo que ele teve de criação, de ensinamento, ele levou para toda a vida, e ele perseverou com isso. E a gente vê que, a hora que você comentou da aliança, e o pastor falou de manhã dos missionários, né? São pessoas que vão para terras totalmente diferentes, com costumes totalmente diferentes, né? Mas eles vão para esses lugares, né, com a confiança e com a aliança que eles têm em Deus, para montar e estipular, né, igrejas nesses outros lugares, que é totalmente difícil, né, devido a todos os costumes que já são apresentados nas regiões pelas quais eles estão indo. Obrigado. Ubira. É interessante nessa história de José que a Bíblia é categórica em afirmar que Deus faz o sol vir sobre justos e injustos. Ali não só a nação de Israel foi beneficiada através de José, como o próprio Egito, que ele cresceu, teve toda a glória que teve através de José, porque ele fez o que os sábios dos egípcios não conseguiam fazer. O próprio faraó não tinha condições de fazer. Então eu fico imaginando, há um ditado que diz que bater em leão morto é fácil. Deus engrandeceu a nação do Egito, através de José, para depois derrubá-la com 10 pragas, tirando os homens dali. Então ele não bateu numa nação fraca, ele bateu numa nação muito forte, mostrando que o poder dele ainda é maior. Obrigado, Vira. Em Gênesis 15, com Abraão, Deus já tinha predito quando falou para Abraão que a descendência dele seria numerosa, antes dele ter o filho. Gênesis 15 já falava isso. Deus disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Isso aí antes de Isaac e Jacó nascerem. E será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Sabemos que na saída do Egito, o povo do Egito ficou com tanta repugnância contra os israelitas, que falaram: leva tudo que vocês quiserem, mas some daqui. O próprio Deus colocou isso no coração das pessoas para que fosse cumprida
o que ele tinha dito, que eles iriam sair com grande riqueza. Alguém mais? Já deu tempo, vou pedir para o irmão lá colocar um hino para a gente encerrar, um hino que fala de comunhão. Assim como Deus, desde o início, quer comunhão com seus filhos, ensina, já que somos semelhanças dele, feitos à sua semelhança, que tenhamos comunhão uns com os outros. Vamos declarar isso nesse último hino. Põe só a letra, que ela vai acompanhar aqui no teclado, tá bom? Só a letra. Passar a palavra para o pastor. Meus irmãos, nós estamos encerrando nossa escola dominical, só lembrando a vocês sobre a nossa programação do mês de novembro. Hoje à noite, como já foi dito, nós teremos a visita do nosso missionário, o reverendo Ronaldo Dourado, durante o culto. Hoje, que também é culto de ceia, onde os irmãos vão ter a oportunidade de poder partilhar o pão e o vinho nessa noite. Lembrando que no dia 28, após a nossa escola dominical, nós teremos um almoço aqui na igreja. Nós, juntos, vamos partilhar das panelas, né? Ou pelo menos o que está dentro delas, né? Melhor, né? Então, a igreja está sendo chamada, convocada para esse momento, um momento muito especial, onde nós vamos estar juntos, podendo nos aproximar um pouco mais, matar um pouco mais da saudade. No boletim vocês têm informações sobre isso. E à noite do dia 28, no período do almoço, nós comemoraremos o Dia de Ações de Graças com esse almoço. Mas à noite, no dia 28, nós teremos a eleição para oficial da igreja. Então é necessário que os irmãos estejam com essas datas e esses compromissos nas suas agendas, para que nós possamos ter um momento aqui juntos como igreja, um momento muito especial. Quero agradecer as orações dos irmãos, pelas orações que vocês colocaram a gente durante essa semana, dizer que a viagem para Caldas Novas foi uma viagem muito tranquila. Fomos e voltamos, chegamos aqui à sexta-feira à noite, mas Deus nos abençoou muito, revemos muitos amigos, tivemos a oportunidade de ganhar novos conhecimentos, novas ferramentas para ser usado no ministério da igreja. Que Deus abençoe os irmãos pela generosidade em nos ajudar e contribuir conosco nesse momento, tá bom? Deus abençoe, meus queridos, um excelente dia na presença do Senhor.